física, química, biologia, essas áreas assim, e ele recentemente enfrentou uma enfermidade, mas uma mente brilhante, e eles têm estado aqui com a gente, na nossa igreja. Ele atuou durante um tempo como ministro auxiliar da Igreja Batista do Calvário, e que alegria, porque eu tenho às vezes dificuldade de ir relacionando muitas coisas, e eu sabia, mas não me lembrava, mas confirmei. Ele é filho de uma professora que eu gosto muito, Marisa Sidaco, que eu gosto muito, e o Simar também gosta muito dela. E que alegria, ele vai orar ao Senhor, entregando a vida de todos esses jovens, adolescentes, crianças, e agradecendo também dízimos e ofertas. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te glorificar e exaltar, Pai, porque não há outro Deus entre o céu e a terra, Senhor. Não há outro Deus que seja digno de honra, de glória, de força e de poder, Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade de ofertar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que puderam dizimar, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor venha preparar um momento para eles, para que eles ofertem com alegria, Senhor. Deus Todo-Poderoso, sonda cada coração nesta hora, Senhor. E aqueles que estiverem entristecidos, Senhor, esteja derramando alegria sobre eles, Pai. Amém. Pai, em nome de Jesus, seja com a liderança desta igreja, a liderança dos jovens desta igreja, que eles tenham sabedoria para conduzir os seus filhos, Pai, para o melhor, Senhor, para o maná, Pai. Pai, seja com cada jovem aqui representado, Senhor. Dê a eles, Senhor, altivez, dê a eles altitude, Senhor, de guerreiros, Senhor. Humildade, Senhor, de servos, Pai. E que eles possam mais e mais acrescentar, não só aqui na Igreja Batista do Braga, mas por onde quer que eles passarem, Pai. Que eles possam ter atalaias, que eles possam ter com farol que ilumina, Senhor. Que eles possam ter referencial, não só em Cabo Frio, mas no Brasil e no mundo, Senhor. Ser, Senhor, com cada um aqui, sejamos jovens ou não, Pai. Se bem que somos todos jovens de mente, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família que é representada, Senhor. E que a família seja o alicerce para que nós todos possamos seguir rumo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Pode sentar. Ore ao Senhor em silêncio. Nós vamos ser abençoados com uma música. Presente ao Senhor sua oração. Eu quero reforçar na quarta-feira, pastor Felipe Lima vai falar aqui, responder a seguinte pergunta: por que não guardamos o sábado? Então vai ser um assunto tão palpitante quanto o anterior. Então, uma série que está no boletim, você acompanha, na quarta-feira prossegue esta série. Eu erguer minha voz é refletir a luz do amor que vem de ti, ter alma santa e pura. Não adianta erguer minhas mãos para o céu se sombrio o meu ser permanecer. Em ti eu quero estar. Para teu brilhante caminho
música que nós iremos cantar agora, ela fala a teus pés, que a teus pés me prostrarei. E essa é a posição que deveríamos estar todos os dias de nossas vidas, aos pés do Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória, como nós cantamos. E a música que nós vamos cantar diz que o Senhor é santo, que Ele é santo, 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 e que Ele é o Cordeiro Santo do Senhor. Jesus, meu Cristo, o meu viver, tudo que sou a teus pés, meu Cristo, pois tu és santo, 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 pois tu és santo, santo, santo. Sim, tu és o Cordeiro Santo do Senhor. A teus pés me prostrarei, ó Jesus. Santo, santo,
Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16. Aqueles que estão menos familiarizados, Atos é no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Segundo alguns pensadores, o melhor título para este livro não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Na verdade, todo o contexto compreende do verso 16, Atos 16, 16, ao 40. Mas eu vou ler apenas do verso 25 em diante. Diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Bem, se eles cantavam meia-noite, hinos a Deus, e presos escutavam, ou eles estavam fazendo um culto numa prisão, ou eles estavam presos, não é verdade? Meia-noite alguém ia fazer culto numa prisão? Não, então eles estavam presos. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. O carcereiro então pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e, levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Vamos ler juntos o 31? E eles... Só as mulheres. E eles... Só os homens. E eles disseram: tragédias que abençoam. Tragédias que abençoam. Mas, pastor Neemias, é possível uma tragédia abençoar? Normalmente a tragédia destrói. Na história, tanto remota quanto recente, há registros impressionantes. Em 1138, na Síria, um terremoto que atingiu 8,2 graus na escala Richter, dizimou 230 mil pessoas. Em 1556, na China, terremoto com 8,8 graus, dizimou 830 mil pessoas. Na Índia, em 1737, 300 mil. Em Taiwan, em 79, 2.500 pessoas morreram, mais de 11 mil feridos, e por aí vai. Recentemente, aqui pertinho de nós, Friburgo, centenas de pessoas morreram. Eu estive lá no local e pude ver um pouco do sofrimento daquelas pessoas. Tragédia sempre traz sofrimento e tristeza, mas ela pode também abençoar. Por exemplo, você canta um hino, você que é mais antigo, inclusive, esses hinos mais contemporâneos têm, de certa forma, comunicado com mais clareza, mas você já deve ter ouvido: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto
gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Nós cantamos o estribilho num dos cânticos aqui. Esse hino foi composto por alguém que sofreu uma tragédia. Ontem os jovens e adolescentes ouviram aqui na igreja e viram um jovem que ficou cego com 17 para 18 anos. E ele disse que é pior do que quem nasce cego. Porque a situação é mais dolorosa por ter experimentado antes. Mas este hino, cantado por tanta gente até hoje, foi a partir de uma menininha que nasceu e possivelmente por um erro médico ficou cega. Em 1820, seu nome é Fanny Jane Crosby. E ela, cega, impossibilitada de ver a luz, começou a compor poemas. Seu primeiro poema registrado data de 1828. Ela estava com 8 anos de idade. Ela nasceu em 1820. Viveu 95 anos. Compôs milhares de poemas. Todos eles, de certa forma, sinalizando para a felicidade, para a alegria. Esse que a gente cantou, vivo feliz, pois sou de Jesus. Você canta um outro também, que fala também dessa felicidade. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Este hino foi composto no meio de uma tragédia, a partir de uma tragédia. O compositor perdera toda a família no naufrágio. Ele sepultou todo mundo de uma vez só. Não sei se os corpos foram achados. Perdeu as filhas, morreu as filhas. E ele então, sofrendo, compôs este hino. Há tragédias que abençoam. Esta tragédia aqui, que o texto de Atos relata, é uma tragédia abençoadora. É uma tragédia que trouxe bênção para pessoas envolvidas. Quer ver comigo? Em primeiro lugar, olha o verso 25. A partir do verso 25 até o 35. Diz o texto que Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho, e eles então, na prisão, começaram a cantar à meia-noite. Oravam e cantavam, cantavam e oravam, oravam e cantavam, cantavam e oravam, presos. Eu imagino que os outros presos ficaram pensando assim: trouxeram 2 aqui para o lugar errado. Eu acho que na hora de encaminhar lá a ordem de saída de 2 para algum lugar, eles trocaram. Em vez de mandar para um manicômio, trouxeram aqui para a prisão. São doidos, são malucos, porque eles apanhavam. Não era só ficar preso, não. Eles apanhavam. Tinham suas costas marcadas pela violência. E eles ali naquela prisão começaram a cantar. Começaram a cantar e orar. E é no meio desse ambiente que Deus permite um terremoto, todas as cadeias são destruídas, os alicerces são destruídos e os presos têm oportunidade de fugir. E aquele centurião, ou então melhor, aquele carcereiro,
vendo que a sua vida estava em risco, porque ele era responsável por aqueles presos, ele então pega a espada e vai se matar. E ouve a voz de Paulo dizendo: não, fique tranquilo, nós estamos aqui. E ele então é informado que ninguém fugiu. E atônito então com aquela situação, ele faz uma pergunta: o que é preciso fazer para me salvar? Olha só, por que ele concluiu daquela maneira? Ninguém pregou o evangelho para ele. Ninguém discorreu para ele um texto bíblico. Certamente, orar e cantar, como estavam fazendo antes, eram a pregação de Paulo e Silas, que todos ali testemunharam. E ele foi sendo trabalhado pelo Espírito de Deus. E ele então, quando vê aquela situação e ele quer se matar, ele diz: olha, o que eu preciso fazer para me salvar? Porque a informação tinha lhe chegado pelo testemunho dos dois que estavam ali, certamente identificados como malucos pelos outros. E quem sabe até pelo carcereiro também, que nunca experimentara algo daquele tipo. Então, a primeira bênção nesta tragédia é a libertação de um homem. Porque se você continuar a ler o texto, ele leva Paulo e Silas para casa, reúne toda a sua casa, eles são batizados e a sua casa toda é alcançada pelo evangelho. Que coisa maravilhosa! Esta tragédia trouxe libertação para um carcereiro e para a sua família. Paulo vai escrever na carta aos Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder no Novo Testamento tem a sua identificação numa palavra que é identificada para nós na língua portuguesa como dinamite. É a palavra dunamis. E daí veio dinamite, daí veio dínamo, muito comum nos carros. Hoje é através de outro processo, mas antigamente tinha um dínamo no carro, que impulsiona o carro. E essa palavra que Paulo usa, o evangelho é a dinamite de Deus. Ela explode, arrebenta com as barreiras que impedem. Aquele homem, no meio de uma tragédia, percebeu que o evangelho era capaz de destruir todas as fortalezas, que eram muito maiores do que aquelas prisões, e a sua vida estava, na verdade, aprisionada nessas fortalezas. Primeira bênção deste texto. Mas há uma segunda bênção que essa tragédia trouxe, que você vai verificar no contexto do Novo Testamento. Vocês sabem onde Paulo estava aqui, nessa prisão? Qual é o nome da cidade? Quem sabe? Hein? Hein? Eu não estou ouvindo direito. Qual é a cidade? Derbe nada. Filipos. Está em Filipos. E há uma carta escrita a uma igreja em Filipos na Bíblia. É a carta aos Filipenses. Foi aqui que nasceu a igreja em Filipos. Pouquinho antes, Lídia foi a primeira convertida. Se você ler um pouco antes, 16, a partir do verso 13. Lídia, uma vendedora de tecidos de púrpura. E ela, então,
alcançada naquela região, tornou-se uma espécie de porta de entrada para o Evangelho. E o Evangelho alcança aquela cidade. E é esta igreja de Filipos que mais tarde vai ser lembrada por Paulo. Presta atenção, como dizem os mineiros, tem mineiro aqui hoje, esse dia eu preguei aqui, teve um mineiro aí, vários, isso, e depois disseram, eu sou mineiro, pastor, que bom, gosto muito desse povo. Então, como dizem os mineiros, é assim mesmo, presta atenção, presta atenção, presta atenção. É esta igreja de Filipos que Paulo vai dizer assim, olha, vocês são a única igreja que não se esqueceram de mim, que não se esqueceu, a única igreja que não se esqueceu, os crentes que não se esqueceram de mim. Que coisa bonita. A igreja de Corinto deu um trabalho danado a Paulo. Paulo suou a camisa para orientar aqueles crentes, eles criaram confusão em tudo. Pode ler, do capítulo 1 de Coríntios, embora, tudo tinha confusão. Eles confundiam sobre Cristo. Então dizia, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e tal. E um brigava com o outro, um zangava com o outro. Já viu? Meus irmãos, a gente não deve pegar o exemplo, este exemplo de 1 Coríntios, não. Porque tem gente que às vezes gosta de brigar por tudo, né? E os crentes lá viviam brigando. E Paulo chegou a escrever um dia e falou assim, olha, eu queria escrever para vocês como a espirituais, mas eu não posso, vocês são carnais. Vocês são carnais. Sabe o que acontece? Você já viu uma implosão? Se não ao vivo, mas pelo menos na televisão. Já viu uma implosão? Tem um edifício de não sei quantos andares. Aí marca o dia da implosão. Aciona lá o botão. Quanto tempo o prédio vem ao chão? Quanto? 5 segundos, 10 segundos, né? Acionou, bom. Foi tudo embora, caiu tudo. Aí a gente pensa assim, poxa, em 5 segundos, só que tem um detalhe. Antes, levou tempo, teve cálculo, teve planejamento, técnicos, profissionais habilitados, sabendo como que aquilo poderia impactar aquela área, quais os perigos, eles isolam determinada área para evitar qualquer possibilidade de alcançar onde não se podia. Depois de todo o treinamento, aquilo leva tempo, inteligência, cálculo, planejamento, tudo. Pastor, mas o que tem a ver com isso aqui? A questão da carnalidade é esta. Quando a gente dá lugar, a gente não percebe. Mas assim como os técnicos que preparam a implosão de um edifício estão trabalhando, o diabo está trabalhando no seu quartel-general no inferno, e ele está calculando, e ele está colocando dinamites na sua vida, estrategicamente. Eu não estou falando de perda de salvação, não, nós aprendemos na quarta-feira. O crente não perde a salvação, mas acontece tragédia na vida de crentes. E aí a gente fica surpreso, mas como é que pode? Aquele pastor, ele pregou semana passada. Aquele diácono, aquele ministro, aquele irmão, aquele não sei quem, não, mas como é que pode? Aconteceu isso. Aconteceu naquele momento, foram em 10 segundos, em 5 segundos, em 15 segundos. Mas, na verdade, muito tempo antes, ele estava permitindo, por falta de comunhão com o Senhor, e o diabo estava colocando calculadamente, milimetricamente, onde ia colocar as dinamites. E ele ia permitindo.
E ele ia permitindo. A igreja em Corinto era uma igreja assim. Deu trabalho a Paulo, porque eles permitiam que diretamente as dinamites fossem colocadas. Mas é interessante que Paulo depois vai escrever e não vai dizer que a igreja em Corinto que se lembrou dele. Paulo vai se lembrar que é a igreja em Filipos, uma igreja que andava dentro da vontade do Senhor. É uma carta que é chamada de Carta da Alegria. E, coincidentemente, pastor Mauro Israel Moreira, foi pastor em São Gonçalo, dizia o seguinte: não existe coincidência. E ele usava uma palavra sugerindo: existe jesuicidência. Ele foi o primeiro que eu ouvi falar assim. Ele já está no céu com o Senhor. E a igreja em Corinto se inteirava tanto com o Senhor, cumpria tanto o ideal do Senhor, aproximava tanto do Senhor e fugia dessas provocações, que a igreja foi lembrada por Paulo. Que igreja maravilhosa. E ele estava preso, essa era a coincidência. Gustavo tirou minha atenção aqui. Arrumar uma água para Gustavo aqui no cu, deve ser água, né, Aline? Meu querido amigo. Aí, Paulo disse assim: eu estou preso, mas eu vou escrever uma carta da alegria. E sabe para que igreja que ele escreve? Para a igreja em Filipos, que começou a sua história no meio de uma tragédia. Começou a sua história no meio de uma tragédia. Não foi para a igreja de Corinto que ele escreveu. Não foi para a igreja de Roma. A igreja de Roma teve elogios. Não foi para a igreja em Tessalônica, que também recebeu elogios, mas recebeu repreensão. Ele escreveu para a igreja em Filipos, que começou no meio de uma grande tragédia. Não despreze tragédias. Elas podem trazer grandes bênçãos. Mas em terceiro lugar, ela trouxe libertação e salvação, mas também trouxe perdão. Olha só o verso 33, o que diz. Você está com a Bíblia aberta? Levantando-os consigo, que eles pregaram a palavra para todos que estavam na casa, o verso 32. E então o carcereiro, verso 33, levando-os consigo, levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Houve perdão da parte de Deus para aquele homem que até então era mau, era maldoso. Deus o perdoou totalmente. Houve perdão da parte de Paulo e Silas para ele. Você já pensou? 2 presos sofrendo na mão de um carcereiro, estão livres. Eles poderiam querer a forra. Não, meu amigo. Você viu como é que é a situação? Agora nós vamos à forra. Paulo e Silas não, o perdoaram. Perdoaram. Aquele homem começou a lavar os ferimentos dos dois, que ele mesmo provocara, possivelmente, ou então outros lá. Ele começou a cuidar deles, abençoando-os. Então houve perdão por parte deles, àquele carcereiro. Aquele carcereiro serviu-lhes uma refeição e se alegrou muito com eles. Fez uma festa. Olha só, que bênção aquela tragédia trouxe. Paulo e Silas ficassem presos ali, cumprissem um período que fosse determinado, saíssem e fossem embora, não teria essas bênçãos na vida daqueles homens, daquela família, daquela cidade. Perdão completo do Senhor. Perdoar é anular todo o passado
de contrariedade à vida da pessoa. Você pode perdoar alguém. Você é orientado a perdoar alguém. Quando Jesus falou da oração modelo, o único ponto da oração que ele comenta, logo após dizer o amém, é sobre o perdão. Ele começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Amém. Aí ele diz assim, depois você confere na sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Depois você confere lá, diz assim: porque se perdoardes as pessoas as suas ofensas, Deus vai perdoar você. Agora, se não perdoar aos outros as ofensas, o que está lá? Deus não vai perdoar você. É curiosa essa situação. Por que é curiosa? Porque quem, na verdade, determina o perdão de Deus na minha vida sou eu. Mas como? Está claro? Eu não perdoei alguém? Está lá o texto. Deus não vai me perdoar. Por isso é que você precisa perdoar. O Evangelho é o permanente exercício do perdão. E perdão não é colocar uma pedra em cima. A pedra um dia tirada, fica lá. Perdão não é esquecer, como deficiência da memória. Perdão é ter uma atitude de não considerar a ofensa que foi feita, tendo-a na lembrança para ser jogada no rosto do outro. Perdão é uma atitude. Ah, pastor, eu não sei perdoar. Então tudo bem, fale para Deus, que está lá que Ele não vai te perdoar também. Jesus contou uma parábola falando sobre isso, e Ele disse que um homem devia muito dinheiro a um outro homem. Não era pouco dinheiro, não, era muito dinheiro. E naquele contexto, quem devesse o outro, estava sujeito a perder filhos para o credor. Então aquele homem, vendo essa possibilidade, procurou o seu credor e disse assim: olha, eu estou te devendo muito dinheiro. Eu estou te devendo muito, eu não tenho condições de pagar. Não tenho condições. E o homem disse assim: olha, você está perdoado. Você está perdoado. A sua dívida está perdoada. E ele saiu dali livre. Recebeu o perdão do Senhor. Mas diz o texto, a parábola, que é conhecida como parábola do credor incompassivo, que logo depois ele encontrou uma pessoa que devia a ele. E devia muito ou pouco? Muito ou pouco? Pouco, fala assim, pouco. Fala pouco. Estou falando baixo, pouco. Isso, pouco. Devia muito pouquinho, quase nada. Um tiquitinho de nada. Tiquitinho mesmo fala? Tiquinho de nada. Devia nada. Aí o sujeito veio lá, mas ele não podia pagar. E ele disse assim: olha, rapaz, eu estou te devendo, eu não posso pagar. Aí ele disse assim: você não pode pagar não? Então eu vou tomar os seus filhos, você vai sofrer por isso.
Aí a parábola encerra dizendo que ele era mau e que Deus ia pegar e lançá-lo nas trevas exteriores, porque ele fora perdoado de uma grande dívida e não era sensível para perdoar uma pequena dívida. Quando você não perdoa o seu irmão, você está na mesma condição. Deus perdoou uma grande dívida na sua vida, na minha vida. E se eu não perdoo o meu irmão, eu sou mau. Eu não mereço o perdão de Deus. Esta tragédia trouxe a capacidade de perdão. Foi verificado o perdão. Perdão que alterou a vida das pessoas. Que bênção maravilhosa. E por último, para a gente fechar, ela trouxe libertação, aqueles homens foram soltos, presos, soltos, aquele homem liberto é porque ele ia se matar, mas trouxe plena salvação. Dos versos 29 a 34, como já lemos alguma parte, diz o texto que ele clamou, que devo fazer para me salvar? E Paulo então diz, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Há muita gente que se converte, se rende a Cristo no meio de uma tragédia. Deus não manda tragédia para converter a pessoa. As tragédias são circunstâncias da vida. Mas a pessoa estava numa vida tranquila, tudo em paz, tudo em calma. Ela não queria saber de Deus. Alguns até orgulhosamente agiam no dia a dia, soberbos ou soberbas, não se lembrando do relacionamento com Deus. Aconteceu um problema, uma tragédia, um terremoto figurado, e a pessoa então viu que não era nada, que a sua vida não tem segurança fora de Deus. A pessoa percebeu que num abrir e fechar de olhos, tudo teria ruído se não fosse a misericórdia do Senhor. E então, naquele momento, sensível ao toque do Espírito, a pessoa diz, eu quero me render a Jesus, esse Salvador eterno. E a salvação alcança o coração da pessoa, porque Deus não olha para o nosso passado quando nós nos entregamos a Ele. E Ele olha para o nosso passado, quando ainda não nos entregamos a Ele, para limpar, para ajudar, para nos fazer refletir. Esse não é um caminho. Mas quando a gente entrega-se a Ele, Deus perdoa completamente e dá salvação plena. Foi assim que Jesus disse para Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Hoje, não vem amanhã, não virá amanhã, não virá mês que vem. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, é filho de Deus. Salvação completa, plena. A tragédia traz tristeza, esta trouxe alegria. Tragédia traz sofrimento, esta trouxe alívio. Traz perda, esta trouxe ganho. Traz lágrima, esta trouxe sorriso. Diz o texto que eles com alegria serviram àqueles homens. Tragédia traz prejuízo, esta trouxe lucro, porque não tinha mais ali, possivelmente, preso naquela situação, que não tenha se rendido a Cristo, ou pelo menos refletido que poderiam viver uma vida diferente. A Bíblia não relata tudo, porque não daria. Você não teria um livro com 66 capítulos, com 66 livros, com 1189 capítulos. Você teria uma Bíblia maior do que a Bíblia em Braille, que ontem a gente aprendeu que é mais ou menos dessa altura, do chão até aqui. E não é pequenininha assim não, maior do que uma folha de A4.
Então a Bíblia não relata tudo, mas eu creio que dos presos que estavam ali, não sei quantos, ou eles se converteram, todos, ou eles repensaram muito na sua vida a partir de então. Porque aquela tragédia trouxe também lucro para a sociedade. Você sabia que é mais fácil investir dinheiro para educar uma criança do que bancar um preso lá na prisão? Por isso que tem que pedir a Deus para mudar esse país. Porque fica mais barato pagar um professor do que pagar depois agentes penitenciários e toda a estrutura da prisão. É muito mais barato. Esta tragédia trouxe lucro para a sociedade. Será que você está enfrentando também uma luta, uma aflição, uma tragédia, já enfrentou e teve experiência? Eu quero encorajar você a não desistir e não pensar que é o fim, não pensar que está acabando, não pensar que a tragédia em si mesma é o fim de tudo, não. Diga para Deus: Deus, em que eu posso crescer no meio desse sofrimento? Em que eu posso crescer no meio dessa situação? Deus, em que eu posso amadurecer? Em que eu posso desenvolver para te servir melhor? Porque a tragédia pode trazer bênção para a sua vida e para a vida de todos quantos quiserem. Fique em pé e vamos celebrar o Senhor, o Deus que transforma tragédia em bênção, o Deus que transforma tragédia em alegria, o Deus que transforma tragédia em situação de grande celebração. Um dia Ele fez isso com a gente, quando perdoou os nossos pecados e garantiu-nos a vida eterna. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós vamos repetir, Hélio, e pode ir cantando, mas eu quero dar uma oportunidade. De repente você quer orar agradecendo a Deus, porque um dia Deus transformou tragédia em grande bênção na sua vida, e você quer celebrar o Senhor lembrando disso, dizendo: Deus, eu te agradeço. De repente você quer pedir a Ele que transforme uma situação aflitiva em grande bênção. De repente que você esteja enfrentando agora, ou que alguém seu esteja enfrentando. Se você quiser encerrar orando, eu quero que você venha à frente e nós vamos orar por você. E nós vamos incluir você nesta oração. Se você quiser, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Mas alguém pode sair do seu lugar e vir. Sobre as águas, Tu és
há alguma razão para você apresentar ao Senhor, vem em nome de Jesus e diga: eu quero, Senhor. Eu quero transformar o teu poder essa situação. Minha canção e o meu Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é capaz de transformar tragédias em bênçãos. E muitas vezes, quando pensamos que aquela situação aflitiva vem para nos destruir, a Tua mão poderosa, misericordiosa, transforma tudo aquilo numa grande celebração de alegria, Senhor. E a lágrima é dispersa, e o sorriso, o louvor, a adoração brotam de um coração agradecido pela Tua bondade. Senhor Deus, nós confiamos que a maior tragédia, aquela que é capaz de destruir a vida de uma pessoa para toda a eternidade, pode ser transformada pelo poder do Teu Espírito, trazendo salvação. E nós Te louvamos por isso, porque um dia nós fomos alcançados por esta bênção. Então, Senhor, nesta hora, eu oro por todos os Teus filhos, pedindo que a Tua mão, o Teu poder, transformem em bênçãos qualquer situação aflitiva, qualquer preocupação, qualquer dor, qualquer lágrima, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos, Senhor, confiados, agradecidos, porque fazemos no nome de Jesus, aquele que venceu por nós a tragédia que nos impunha uma condenação eterna. Oramos então, hoje e sempre, confiados no sacrifício remidor de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Tu és o Deus. Vamos cantar ele. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu
A igreja pode assentar. Nós passaremos agora um momento nesta celebração, especial e particular na vida da igreja, em que teremos a